Levante sua mão direita, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, diga: fala ao meu coração através desta palavra. Nesta manhã, abra os meus olhos, dá-me entendimento da tua vontade. Amém. O tema é o que está escrito aqui. O que está escrito, pessoal? Não, ela fala com força, pessoal. Qual é o tema? Isso, poder da oração e comunhão com Deus. Procure ficar atento. Você vai entender algumas coisas nessa manhã. Como disse, eu falei hoje na primeira reunião, 7 horas. Vou estar falando agora e logo mais eu vou estar falando também às 6 da tarde. Inclusive, se você conhece alguém que não pôde estar aqui pela manhã, fale com essa pessoa para estar aqui logo mais às 6 horas. Às vezes você lê algo na Bíblia, ou você vê uma passagem na Bíblia e você diz assim: eu já li isso, já li, já. De repente só de eu falar assim, Daniel 10, aí você já sei já o que é, já até sei qual é a palavra, mas nunca é demais você ler novamente. Às vezes uma palavra que você já leu não sei quantas vezes, você vai ler mais uma vez e o Espírito Santo vai te falar outra coisa. Vai te mostrar algo mais, na verdade, vai acrescentar algo mais. Por favor, eu queria que você colocasse atenção realmente, para você entender. Não fique preocupado em beber água, ir no banheiro agora. Coloque atenção em tudo que vai acontecer aqui, em nome do Senhor Jesus, nesse instante. Diz assim, do versículo 2 em diante está escrito: naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Quanto tempo, pessoal? 3 semanas. 3 semanas, 3 vezes 7, quantos dias? 21. 21 dias. Daniel pranteou, chorou. E por que ele chorou os 21 dias? Eu vou mostrar para você. Você vai entender em nome de Jesus. Aí ele continua dizendo assim: manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Quantos dias, pessoal? 3 semanas inteiras, mas quantos dias são? 21 dias, tá ok? Então Daniel estava jejuando. Ele diz: manjar desejável não comi. Então, coisas que ele costumava participar, que ele não estava participando. Durante quantos dias? 21 dias. 21 dias. Jejuando e orando perante ao Senhor. Continuando, diz assim: no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. Depois da palavra linho na tua Bíblia deve ter uma letrinha pequenininha, que é uma referência, que lá embaixo você vê, que fala lá em Apocalipse capítulo 1, que refere-se ao Senhor Jesus. Daniel, na verdade, teve a visão do Senhor Jesus glorificado. Aí, continuando, diz assim: o seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Olhem para mim aqui, por favor. Só Daniel teve a visão do Senhor Jesus. Só Daniel viu. Por que muitos vêm à igreja, mas nem todos veem Deus em sua vida? Por quê? Porque falta uma coisa chamada comunhão com Deus.
Porque para se ter comunhão com Deus, tem que estar disposto. Eu estou pregando para você, estou pregando para mim, para o Gerson também. Amém, pessoal? Não é só para você. Para se ter comunhão com Deus, eu devo estar, nós devemos estar dispostos a abrir mão de muitas coisas, de determinadas coisas que nós sabemos que às vezes acabam prejudicando o nosso relacionamento com Deus. O que acontece na grande maioria, infelizmente, das pessoas, é que elas não têm essa disposição, que elas não têm a coragem de dizer não para si mesmas, de dizer não às vezes para alguém, de dizer não às vezes para uma pessoa ou para pessoas. Então ela opta por muitas vezes, ela opta por agradar as pessoas e deixa Deus de lado. Enfim. E essa pessoa sempre está querendo ver Deus na sua vida, mas ela nunca vê. Então essa é aquela pessoa que ela até frequenta a igreja, mas, entendeu? Por que eu não vejo Deus na minha vida? Por que eu não vejo Jesus aparecendo na minha vida? Por que eu não tenho direção dele? Por que isso? Por que aquilo? Porque às vezes a pessoa não tem a mesma disposição para as coisas de Deus que ela tem para as suas coisas. Amém? E quem esteve aqui quarta-feira pôde aprender na palavra de Deus, porque nós ensinamos. Por isso que a gente bate para a pessoa vir quarta-feira. Se você pode, você vem. Nós ensinamos que a recíproca é verdadeira. Dentro da Bíblia nós mostramos como você for para com Deus, Ele vai ser para com você. Amém, pessoal? Ué. Ainda que não seja vontade dEle fazer isso, mas tudo depende de nós, e eu vou mostrar para você que tudo depende de nós, verdadeiramente. Continuando. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentido o rosto em terra. Eis que, versículo 10, vejam comigo, eis que certa mão me tocou. Aqui já não era a mão do Senhor Jesus, tá? A mão de um anjo de Deus. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado. Homem o quê, pessoal? Muito amado. É forte, né? Você ler isso. O anjo dizendo: poxa, sabia que você é o quê? Um homem muito amado. Quem vai ser muito amado? Quem muito amar. Amém, pessoal? Quem muito amar. Então, ele diz: Daniel, homem muito amado, está atento. Deus está falando nessa manhã, João, Maria, André, Antônio, Gerson, está atento às palavras que vou dizer, que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse, eu queria que toda a igreja agora lesse em voz alta comigo, por favor. Vamos lá, o que o anjo disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Respondam para mim, por favor, vamos ver se você prestou atenção. Desde que dia Deus ouviu a oração dele? Desde o primeiro. Desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Só que o anjo não chegou até ele, que dia? No primeiro dia. Não chegou. Ou chegou? Não, não chegou no primeiro dia. Mas desde o primeiro dia, Deus o quê? Ouviu e enviou quem? Enviou o anjo. Continuando. Pode ler comigo mais uma vez o versículo
mais uma vez não, versículo 13 em voz alta: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu, por quantos dias? Por 21 dias, porém Miguel, lembra do arcanjo Miguel, um anjo de Deus, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Meus amados, olhem para mim aqui, quero que você entenda o que está escrito aqui primeiro, e em seguida eu passo o Espírito para você. Coloque atenção aqui em mim, olhem para mim, fixe os teus olhos em mim, por favor. O que acontece é o seguinte: Daniel começa a orar, o anjo de Deus é enviado pelo próprio Deus para trazer a resposta, amém? Para vir ao encontro de Daniel. Só que enquanto o anjo está vindo, o que acontece? Se levanta contra aquele anjo o príncipe do reino da Pérsia. Quando fala aqui do príncipe do reino da Pérsia, não está falando de um homem, não. Está falando de um demônio, um principado, um espírito maligno, entende isso? Um espírito maligno. Porque era anjo. Se fosse um homem, o que um homem pode contra o anjo? Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Quantas passagens na Bíblia você não lê? O rei Ezequias foi lá, orou a Deus, no templo, com intensidade. Deus mandou um anjo só que foi lá e destruiu 180 mil homens do exército inimigo. Acabou. Um homem não pode contra um anjo do Senhor. Amém, pessoal? Não tem como. Então aqui não está falando de uma pessoa, um rei, homem, não. Então o príncipe do reino da Pérsia resistiu àquele anjo, tornando-se renhida a peleja, a batalha. Quem vem ajudar? Miguel, o arcanjo Miguel. E esse anjo fala para Daniel o seguinte: e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Quer dizer que não era apenas um agora resistindo. Daniel lá orando, imaginem, Daniel orando e havendo no plano espiritual o quê? Uma batalha, uma peleja, uma guerra. O anjo querendo chegar até quem? A quem, pessoal? A Daniel, que estava orando. E não conseguia, porque havia um principado. Esse principado chama outros demônios. Por isso que ele fala: obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Vem outros demônios, então tem que vir outro anjo de Deus para ajudar. Prevalecem. E ele chega até Daniel. O que estava acontecendo? Por que Daniel pranteou esses 21 dias? Chorou esses 21 dias, porque estava acontecendo naquele momento uma pressão muito grande em cima dele, uma pressão espiritual. Eu quero falar para você algo que eu nunca falei aqui na igreja. Essa semana eu e minha esposa conversávamos a respeito, e eu quero que você coloque muita atenção nisso. Existe um homem nos Estados Unidos que ele nasceu e já no ventre ele foi dado para Satanás, mesmo, foi dado para o diabo. O propósito era esse, ele servir ao diabo. Só para você ter uma ideia, este homem, quando completou 4 anos de idade, 4 anos é ainda o quê? Uma criança, 4 anos. Que é uma criança de 4 anos. Ele era temido por bruxos dos Estados Unidos. E por que ele era temido? Porque ele com 4 anos de idade fazia coisas terríveis. Ele era um instrumento do diabo realmente. Essa criança cresce, torna-se de fato um instrumento de Satanás, só que se converte ao Senhor, se converte de um jeito diferente, que ele entra na igreja, chega na igreja sem ver que chegou, por obra de Deus mesmo. Este rapaz conta no seu testemunho o seguinte, ele diz assim: eu quero revelar a todos que aqui estão
o que eu via quando eu servia ao diabo. Ele diz que ele saía do corpo, o seu corpo ficava num lugar e ele saía. Os demônios pegavam ele e ele ia fazer coisas, destruições com os demônios. Talvez você diga assim, bicho, isso aí é conversa fiada. E não é não. Não é porque eu tive um amigo meu, que ele é pastor até hoje, inclusive, nós éramos muito amigos, e ele dizia para mim, falava, poxa, bispo, olha, eu era tão endemoniado que eu ficava sem entender, mas eu via, eu saía do meu corpo, ia fazer coisas, andava pelos lugares, e eu via meu corpo lá, deitado, dormindo. Uma coisa assim, do diabo mesmo, e ele se libertou, obviamente, se tornou um homem de Deus. Este rapaz, ele disse assim, eu via os demônios tramando contra as pessoas, tramando contra aqueles que oravam. E só para resumir, muitas coisas ele conta, mas ele disse assim, quando alguém começava a orar, falar com Deus, aí ele via simbolicamente, né? Era como se subisse uma fumaça ao céu. Alguns ele via que subia até um lugar e acabava aquilo. Outros iam um pouco mais e havia aqueles que oravam tão concentrados, tão compenetrados, com tanta intimidade com Deus que a oração desses rompia. Rompia como se uma rocha, uma barreira, rompia, chegava de fato a Deus e os anjos vinham servir esta pessoa. Vinham trazer vitórias, trazer bênçãos para a vida dessa pessoa. Preste atenção. Então este rapaz dizia o seguinte, que ele, com os demônios, ele em espírito com os demônios quando viam alguém orando, porque se você não sabe, tem demônio tem demônio à torta e à direita por aí, meu amigo. Lembre-se que a Bíblia fala a terça parte das estrelas do céu. As estrelas você não pode contar, é ou não é verdade? Estão dando uma ideia de quantos demônios não estão por aí. Então esse rapaz dizia que quando alguém começava a orar, um espírito já era mandado para tirar a atenção daquela pessoa, para tirar a atenção dela, para ela interromper a oração, para ela parar de orar. O telefone que tocava, alguém que o diabo usava para chamar aquela pessoa, ou ela sentia um desânimo e tal. Quantas vezes você não começou a orar, aí vem, depois eu oro, e às vezes você pensa, não é normal, e não é normal. Você interrompeu a oração, você pensa assim, eu mesmo interrompi, e às vezes não foi. Você acha que foi você que interrompeu, mas um demônio interrompeu. E sabe o que esse rapaz diz? Que ele via no plano espiritual? Que o anjo que estava sendo enviado para vir ao encontro daquela pessoa, era impedido de chegar até ela. Porque ela interrompeu o quê? Sua oração. E ele dizia, quando uma pessoa começava a orar, e os demônios tentavam daqui, tentavam dali, pressionavam de tudo quanto é jeito, e ela continuava, começava uma guerra entre os anjos de Deus e aqueles demônios. Mas a pessoa permanecia orando, clamando, sempre em comunhão com Deus. Os demônios não conseguiam atrapalhar. A oração dessa pessoa rompia a barreira e chegava a Deus. E os anjos que tinham sido enviados traziam o que a pessoa precisava. Talvez você diga assim, bicho, esse negócio de anjo,
de Deus enviar anjos, isso é coisa lá do Antigo Testamento. Não é não, pessoal. No Novo Testamento a Bíblia fala que os anjos estão para nos servir. Amém, gente? Você lembra quando Pedro foi preso? Pedro foi preso, a igreja ficou em oração. Em oração. E Pedro orava também. De repente vem um anjo, vai lá e tira ele da cadeia. Sem que ninguém visse. Não está escrito? Sim ou não? Abriu literalmente as cadeias, não eram cadeias espirituais, não. Cadeias, de fato e de verdade. Um anjo de Deus foi lá e fez isso. Você está entendendo, sim ou não? Eu estou falando isso para você, pessoal, para que você entenda que não é brincadeira. De repente você está aqui na igreja e você é aquela pessoa que só vive, poxa, mas tem que alcançar isso, tem que alcançar aquilo. Amém. Você vai alcançar. Mas você tem que ter comunhão com Deus. Você tem que ter vida com Deus. Às vezes a gente chama atenção, a gente fala, tem gente que pensa que a gente está pegando no pé, tem gente que pensa que a gente está querendo convencê-la só para ela ficar firme na nossa igreja, tal, para ela não faltar. Às vezes é aquele cansaço que você diz assim, não, depois eu faço. Mas se fosse uma coisa atraente para você, você faria cansado mesmo. Mas para Deus você não faz. Porque um demônio não deixa. Você pensa que é você, mas é um demônio. Você entendeu, meu filho? É um espírito imundo, desperta em nome de Jesus. É um espírito maligno. Aí fica a sua oração batendo no teto o tempo todo. Daqui a pouco está você há 30 anos, 40, 50 anos na igreja e diz assim, poxa, minha vida não muda. Porque quantas vezes você começa a orar, daqui a pouco você desperta para outra coisa. Quantas vezes eu falo aqui, pessoal, fecha os olhos, fala com Deus mesmo, e nada. Quantas vezes você está no culto, desperta para outra coisa, põe atenção em outra coisa, não está concentrado não, no que está sendo dito, na oração que está fazendo, mas ela pensa que é dela mesmo isso, mas não é. Esse rapaz contava dizendo, a pessoa acha que é ela que está tomando aquela atitude, sozinha por ela mesma, mas não é, é um demônio que perturba, que faz a pessoa sentir a vontade de fazer outra coisa, menos de fazer aquilo que ela deve fazer naquela hora. Você está entendendo, sim ou não? É para a pessoa não ouvir a palavra, é para a pessoa não orar, é para a pessoa não jejuar. Vigia. Vigia. Eu não quero aqui dar uma palavra simplesmente para ensinar você e dizer, poxa, aprendi isso, não. Eu quero que você entenda que isso é verdadeiro. Por que Daniel chorava aqueles dias ele orando? Porque havia uma pressão do diabo muito forte para ele parar de orar, para ele quebrar o que com Deus? A comunhão com Deus. Quantas vezes você de repente não sentiu uma pressão, uma angústia, uma tristeza? Vai orar, vai orar. É o diabo querendo quebrar a tua comunhão com Deus. Põe o joelho no chão e ora. Fala com Jesus. Quantas vezes não veio na sua mente, em algum momento de decepção, de tristeza, aquele pensamento assim, faz a coisa errada mesmo, pô. Faz a coisa errada mesmo. Então é um demônio. Esse rapaz conta o seguinte, que quando uma pessoa rompia na oração, vencia os demônios na oração, que os demônios pelejavam contra os anjos que guardavam aquele rapaz e não conseguiam prevalecer, porque o rapaz permanecia firme na sua oração. Sabe o que o rapaz disse? Que os demônios se reuniam para estudar aquele rapaz. Para estudar. Estudar como assim, bicho?
para ver quais são as fraquezas, o que mexe mais com ele. Você está entendendo? Sim ou não? Porque todos nós temos fraquezas. Sim ou não? Todos nós temos. Sei que eu prego para você, eu me incluo também. Que eu já ouvi muito pregador, não, porque você, não, nós, meu amigo, nós, é para nós. Todos nós temos fraquezas. Todos nós temos aquilo que somos tendenciosos, que temos tendência àquele erro ou àquela fraqueza. É ali que o mal vai trabalhar. Então ele estuda, fica observando, olhando como é que é a pessoa. Poxa, é isso aqui. Então às vezes usa alguém, usa a criança, usa o marido, usa mexendo com a parte sentimental da pessoa, para a pessoa ficar emotiva. Poxa, é a família, né, tal, então sabe como é que é. E mal sabe a pessoa que está ali, o diabo, quebrando a comunhão dela com Deus. Daniel começou a orar. No primeiro dia, Deus já tinha ouvido. Amém? 7 dias se passaram, Daniel não devia estar entendendo nada. Sim ou não? Devia estar entendendo nada. 14 dias, 20 dias, nem um sinal, e ele chorando, em comunhão com Deus. No 21º dia, aí vem o anjo e explica a ele: eu vou explicar para você o que estava acontecendo, por que eu só cheguei agora. Em outras palavras, não foi porque Deus se atrasou, não, porque houve uma guerra que você nem imagina. Você começa a orar, você nem imagina o que acontece no plano espiritual. Você nem imagina. Uma pessoa disse há muitos anos atrás, ela disse assim: olha, quando eu entrava na igreja, ela falou, eu era endemoniada, servia aos demônios e via. Ela diz que andava pela rua, ela via uma pessoa com um demônio andando do lado dela. Ela diz que ela entrava na igreja, ela já era endemoniada, e ela via pessoas endemoniadas com um demônio junto, assistindo o culto na igreja. E ela dizia assim: quando começava a oração forte, aquela oração de expulsar demônios, a oração que a gente faz na sexta-feira, que a gente convoca as pessoas para virem, que tem gente que infelizmente não vem, uns não vêm porque não podem, outros não vêm que deveriam vir, mas não vêm porque tem medo, que já confessaram isso mesmo. Se tem medo porque tem um demônio, tem que vencer isso, senão vai vencer quando? Esse mesmo medo vai te levar para o inferno, poxa. Você tem que vencer isso, em nome de Jesus. Essa pessoa dizia assim: eu olhava e via os demônios indo para os cantos da parede, para não ter que manifestar. Então, às vezes, no plano espiritual, você não sabe o que está acontecendo. Eu estou pregando aqui para você, você não sabe o que está acontecendo, de repente pensamentos que não tem nada a ver, estão vindo na sua cabeça, e você pensa que é normal, e é um demônio exatamente jogando isso na sua cabeça, para desviar a tua atenção, para você nunca crescer espiritualmente, para você nunca se fortalecer, para você ficar aquela pessoa sempre caída, prostrada, sempre dependendo da fé dos outros, sempre, está entendendo o que eu estou falando, pessoal? Nunca prevalece. Vigiemos em nome de Jesus. Amém, pessoal? Vigia, por favor. Você começa a orar, ora mesmo. Não faz igual muitos aqui na igreja, não. Que a gente fala com Deus. A pessoa, daqui a pouco ela, os olhos ficam assim, tal, como quem. Aí o que eu digo, daqui a pouco está 50 anos na igreja. Pô, estou na igreja sempre e nada. Que está esperando simplesmente que a nossa oração funcione por ela, só isso. Você está entendendo o que eu estou falando, pessoal? Então, quando a gente fala ora, pessoal, ora mesmo, não faz aquela oração só no pensamento, como muitos fazem, não. Você fica olhando no pensamento, seu pensamento viaja. Abre a boca e fala, meu amigo, fala com Deus, que quando você fala, você pensa no que você está falando, você se concentra no que você está falando. Você entende o que eu estou dizendo, em nome de Jesus? Desperta, gente.
Desperta. Estou falando isso para você vencer, para você prevalecer. Vigia quando você sair da igreja. Vigia. Se desvia do que não presta, porque o diabo está armando para você não ter comunhão com Deus, porque ele sabe o poder da oração e da comunhão com Deus. Ele sabe disso. E Daniel então manteve-se orando, jejuando, manteve sua comunhão com Deus até que o anjo chegou e lhe deu a resposta. Amém. Deus quer responder. Deus está para responder. E os anjos de Deus estão para nos servir. Mas será que você tem sido firme? Ou está sempre se deixando levar? Ah, não, porque eu estou meio desanimado e tal. Repreende isso. Ora a Deus. Vence isso em nome de Jesus. Amém? Que uma hora isso vai passar. Você pode estar triste hoje, triste amanhã, triste depois, mas continua orando na fé. Você vai ver que essa pressão vai acabar. Porque a resposta vai chegar em nome de Jesus. Amém, pessoal? Dentro de você, você vai sentir essa vitória. Se você está aqui e diz assim, Bispo Gerson, eu entendi a palavra, fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Fique de pé, mas não sai do seu lugar, não. E isso é outra coisa também. Você tem que aprender, pessoal, a vir para a igreja. Participa do culto inteiro. Claro, em caso extremo, mas às vezes nem precisa, poxa. Às vezes poderia esperar o final do culto para ir no banheiro, para beber água, mas não, às vezes do nada, tem que se levantar, tem que sair, tem que... Poxa, entende o que eu estou dizendo? Vigia, pessoal, é coisa pequena. Esse rapaz que eu estou dizendo para você, que glória a Deus se converteu ao Senhor Jesus, que via essas coisas, via as estratégias do diabo, falava de coisa pequena mesmo. Porque o que eu quero que você entenda? Aquilo que parece que é o diabo, você já vai perceber que é o diabo. Tem gente que às vezes a gente chama atenção, fulano, vigia com isso e tal, a pessoa diz, não tem nada a ver não, tá bom, a gente fica até sem graça, mas porque a gente está vendo que é uma coisa pequenininha, mas tem a pata do diabo por trás, querendo impedir a comunhão da pessoa com Deus, mas a pessoa não aceita, que ela acha que é ela mesma, e não é. Então a gente tem que vigiar, em nome de Jesus. Estou falando disso hoje, porque hoje começa a madrugada, eu já acordei para orar, 3 horas, meia-noite começou um relógio de oração, que de hora em hora tem pelo menos 2 servos de Deus orando, aqui na igreja. Eu vou pedir para você fazer uma coisa, em nome de Jesus. Eu vou pedir para você fazer uma coisa. São 21 dias. 21 dias. De hoje até dia 28. 3 semanas. 14, 21, 28. Amém? 14, domingo que vem. 21, 28. 3 semanas. Não foram 3 semanas que Daniel pranteou, orou, jejuou? Nessas 3 semanas eu vou pedir para você, na fé de Daniel, orar pelo menos 3 vezes ao dia. É muito pedir para você fazer isso, pessoal? 3 vezes ao dia. Mas não é orar, está no carro tal. Você pode orar o dia todo, fazendo o que você quiser. Mas eu quero que num determinado momento pela manhã, você está no trabalho, tira um momentinho, sai de lá, vai no banheiro, enfim, e ora realmente. Ora realmente. Ainda que não seja muito tempo, mas se desliga de tudo. Que às vezes, de repente, você não faz aquela oração de se desligar de tudo, e sua oração só bate no teto e volta. Você está falando para si mesmo. De tarde, está no trabalho, em qualquer lugar, tira um momentinho, faz uma oração.
À noite, tira um momento, faz uma oração, fala com Deus. Ainda que de forma objetiva. Fala o que você quiser falar, mas eu queria que você pedisse a Deus que no dia 28 Ele pelejasse por nós. Porque existem pelejas que, se Deus não pelejar por nós, nós jamais iremos vencer. Sim ou não? É. Por que o Senhor está dizendo isso? Coloque atenção em mim. Porque quando os filhos de Israel saíram do Egito, e eles se viram diante do Mar Vermelho, Faraó vindo atrás, com todo o exército do Egito, para querer exterminar os hebreus não tinham como resistir. Só tinha um ali que sabia pegar na espada e lutar. Quem era? Só Moisés. O povo não sabia, porque o povo acabara de sair da escravidão. O povo só sabia pegar a enxada para... Você está entendendo? Sim ou não? Só ferramenta de trabalho. Ninguém sabia lutar. Por isso que Moisés disse assim: os egípcios que hoje vocês veem, nunca mais vocês vão ver. O Senhor pelejará por nós. Moisés estende a mão, o que ele tinha na mão? Um cajado. Deus abre o mar, todos os hebreus passam. Os egípcios vêm atrás, todos. Agora Moisés com todo o povo do outro lado, os egípcios atravessando o mar também. Do outro lado, está na Bíblia, Deus fala para Moisés estender as mãos novamente. E quando ele estende, Deus fecha o mar. Deus pelejou por eles. Amém? Nós estamos intitulando o último domingo desse mês, que é o aniversário da igreja, o dia em que Deus pelejará por nós. Deus pelejará por nós. Você vai vir na igreja comemorar essa vitória. Mas vou vir comemorar, Bíblia? Sim, porque você vai estar orando já todos os dias. Quantas vezes ao dia? 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia, orando, todo dia. Começando hoje. Amém, gente? Começando hoje. Hoje, até dia 28 na reunião, nós vamos entregar o nosso propósito a Deus. Quem puder fazer algum jejum, você faça. Um jejum. De alimento, bispo? Amém. De alguma coisa, não sei. Algum jejum que você queira fazer. Se abster de alguma coisa que você gosta, enfim. Mantenha a comunhão com Deus. Quem sabe a tua vitória está mais perto do que você imagina. Faço uma pergunta a você. O anjo deixou claro para Daniel uma coisa: por causa das tuas palavras é que eu vim. Sabe o que quer dizer isso? O anjo estava dizendo o seguinte: porque você não desistiu, eu cheguei até você. É forte, hein? Sim ou não, pessoal? Porque você não desistiu. Quantas vezes você não desistiu? Quantas vezes eu não desisti? Quantas vezes não pensamos assim? Não vale mais a pena orar. Não é verdade? E de repente o anjo estava pertinho, prevalecendo na peleja, e você encerrou. E ele conseguiu. Na pressão em cima de você, está difícil, e você desistiu. Então o anjo não pelejou mais, acabou. Você está entendendo, sim ou não? Pensa nisso. Honestamente, quem está aqui, você pode dizer assim: bispo, essa palavra que eu ouvi hoje salvou a minha fé. Levante a mão assim. Dê uma salva de palmas para Jesus. Houve salvação nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Glórias ao teu nome, Senhor. Graças a Deus, amém. O diabo pensava, ele pensava que você já estava na mão dele. Acabou. Diga: está repreendido em nome de Jesus. Já está. Ele pensava que você já estava no papo. Acabou. Guarda essa palavra de hoje no teu coração. Não interrompa
tua comunhão com Deus, tua oração. Sempre você falar com Deus, fala com intensidade, com força, com fé. Por mais simples que possa ser, mas fala de coração mesmo. E persevera, permanece. Domingo que vem é dia dos pais, não é isso? Convida seu filho para estar aqui, você que tem o seu filho. Vou fazer uma oração aqui dos pais com os filhos. Convida seu pai para estar aqui, em nome de Jesus, no domingo, para essa oração. Mas sobretudo, porque nós temos um Pai maior, que é Deus. Amém, pessoal? O nosso Pai maior. Então eu vou estar na casa do meu Pai, em nome de Jesus. Graças a Deus. Não vimos naquela mensagem, num domingo desses, não perca Jesus de vista. Onde Jesus estava? Na casa do Pai. Foi ou não foi? Quando Maria e José voltam lá, meu filho, que é isso que você fez com a gente? O que ele falou? Vem cá, vocês não sabiam o que importa é que eu esteja na casa onde? Do meu Pai. Estou aqui na casa do meu Pai. Porque é importante. Por que o senhor está falando isso? Porque tem gente que às vezes diz assim: você fala com o pai aonde você quiser, rapaz. Você fala mesmo. Pode falar em casa, pode falar no monte, na rua. Mas a casa de Deus é a casa de Deus. Amém? É a casa de Deus. Jesus estava na casa de Deus. Ele disse: a minha casa é a casa de oração. Amém? É a casa de oração. Olha para mim, fica firme. Fica firme. Bispo, a pressão tem sido grande. Fica firme. A vitória vai ser maior. Amém? Maior do que essa pressão. Em nome de Jesus. Não deixa de orar. Não deixa de buscar. Não deixa de vir na igreja. Em nome de Jesus. Amém? Fica firme realmente.